Olá! Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 5 e o capítulo 6 de Gênesis. São capítulos pequenos que vamos dar para estudar os dois ao mesmo tempo. Antes, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Pai, meu Deus, me abençoe neste estudo, que a cada pessoa que vê e ouvir esse áudio, ela possa vir a ter mais entendimento e aumentar o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, que Deus possa edificá-la e que Deus possa mostrar, se revelar através da sua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então nós vimos que no capítulo 4, nós vimos que Adão, ele teve Abel e teve Caim, mas houve um homicídio. Caim mata Abel. Então Adão fica somente com um dos seus filhos, que foi Caim. Inclusive nós vimos a descendência de Caim, onde ele teve vários e vários filhos, né? Então, agora no capítulo 5, nós vamos ver os descendentes de Adão. Então, no capítulo 5 começa assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então aqui nós estamos vendo que Adão, logo após Adão ter tido Caim e Abel, então após algum tempo, Eva engravidou e deu a esse filho o nome Sete. E a palavra de Deus diz também que depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então Adão ele viveu 930 anos e morreu. E durante todo o seu período, depois que ele teve Adão e Caim, teve Abel e Caim, onde Caim mata Abel e fica apenas Caim. Então nós entendemos que nesse período, onde Caim é afastado da convivência deles, mas logo após nós vimos que Caim ele tem uma descendência. Então possivelmente ele se casou com uma irmã. Por quê? Porque Adão e Eva também tiveram outros filhos e filhas, além de um filho chamado Sete. E a palavra de Deus diz, no versículo 6 do capítulo 5, diz que Sete, filho de Adão, viveu 105 anos e gerou a Enos. E aqui nós vamos ver no capítulo 5 toda a descendência de Adão. Fora Caim, isso depois que ele teve Caim. Essa descendência do capítulo 5 é após Adão ter tido Caim. Agora, a partir daqui, na descendência de Adão, que nós vimos no capítulo 5, vai ser toda a descendência dele relacionado a esse seu filho Sete. Aí diz assim no versículo 6, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Aí depois do versículo 9, Enos viveu 90 anos, gerou a Cainá. Versículo 12, Cainá viveu 70 anos, gerou a Maladiel. Malalel, 15, no versículo 15, Malalel viveu 65 anos e gerou a Gerade. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs o nome do filho de Noé. Então nós vemos que a descendência de Adão
do seu filho Sete, não é a descendência dos filhos de Caim, porque Caim é outra descendência. Caim, ele se afastou da convivência de Adão, foi morar longe, mas mesmo assim ele conheceu, teve filhos, porque ele teve relacionamento com uma sua irmã, filha de Adão, e teve outra descendência, mas só que a sua descendência foi afastada da convivência de Adão e seus outros filhos. Então nós vimos aqui no capítulo 5 a descendência de Adão vinda dos filhos de Sete, até chegar no nascimento de Noé, filho de Lameque. De Adão até Noé, até o dilúvio, se passaram 1626 anos. Ou seja, então foi toda essa descendência que foi sendo criada, procriando, gerando filhos e filhas, para se chegar até ao período de Noé, onde Noé é escolhido por Deus para fazer uma arca, para para livrar-se daquela geração corrupta que se tornou os descendentes de Adão. Então nós vimos aqui no capítulo 5, todos os descendentes de Adão vindos de outro seu filho chamado Sete, e não de Caim, porque a descendência de Caim nós vimos no capítulo 4. No capítulo 6, então nós vamos ver aqui, no versículo 1, diz assim no capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então nós vimos aqui no capítulo 6, se falando sobre a corrupção do gênero humano, ou seja, a corrupção que tomou conta daqueles descendentes de Adão e os descendentes dos seus filhos, de Caim, de Sete, que a palavra de Deus diz, como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, tendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E nós vemos aqui que diz também que naquele tempo os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. O que é que significa dizer isso? Então, existem duas correntes teológicas que explicam por quem eram esses filhos de Deus. Uma corrente teológica diz que esses filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens e deles nasceram gigantes, uma corrente teológica diz que esses filhos de Deus eram anjos caídos, que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim, descendentes de Caim, e por isso eles nasceram gigantes. Já outra corrente teológica diz que esses filhos de Deus eram descendentes de Sete, ou seja, os descendentes de Sete eram chamados filhos de Deus porque eram filhos da obediência, enquanto que as filhas dos homens eram descendentes de Caim porque eram filhos da descendência da desobediência que representou Caim. Os teólogos que defendem que esses filhos de Deus eram anjos, eles fazem essa defesa porque eles vão lá em Jó,
1:6, onde Jó diz, no relato do livro de Jó, diz que saíram os filhos de Deus para se encontrarem com Deus. No caso ali, estava falando dos anjos. Então, por isso que ele diz que os filhos de Deus aqui, no capítulo 6, eram anjos. Enquanto que outra corrente teológica diz que esses filhos de Deus eram dos descendentes de Sete, porque eles eram da obediência, filhos da obediência. Enquanto que as filhas de Caim, as filhas dos homens, eram chamadas porque eram descendentes de Caim, da desobediência. Então, por isso que eles geraram gigantes. Aí no capítulo 5 diz assim: viu que o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Então Deus se arrependeu de ter criado, ter feito essa criação, ter criado Adão, ter criado Eva. Ele se arrependeu por ter criado o homem. E a palavra de Deus diz que isto lhe pesou o coração. No versículo 7 diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de de ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, Noé possivelmente era um homem íntegro, né? Que achou graça diante do Senhor. E assim que Deus, ele se sobressaiu dentro daquela geração corrupta. Noé se sobressaiu aos olhos de Deus. E isso nos revela, nos mostra que nós também devemos, assim também como Noé, nós devemos ser íntegros, retos diante de Deus, para que nós possamos nos sobressair aos olhos de Deus. Deus possa ver em nós, em mim, em cada um de nós, uma pessoa que possa sobressair dentre essa geração corrupta que está hoje no nosso meio, né? Então nós temos que ser pessoas retas, íntegras, obedientes à sua palavra, para que Deus possa ver graça em nós diante dele, assim como foi com Noé. Por isso que ele escolheu Noé. E diz assim no versículo 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Essa foi a família de Noé. E aqui no versículo 11, Deus vai anunciar o dilúvio. Diz assim: a terra estava corrompida, ou seja, o pecado tinha dominado toda aquela geração. E eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, e de 50 de largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, embaixo um segundo e um terceiro andar, porque estou para derramar águas para o dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, de seres vivos,
das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajuntam contigo e ser-te-á para alimento, e a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Então Deus escolhe Noé, porque Noé achou graça diante dele, e aí ele dá uma ordenança a Noé para ele construir uma arca. E essa arca levou muito tempo para ser construída. E Noé ali faz essa arca, Deus orienta como é que ele deve fazer uma arca de tábuas de cipreste, né? Farás compartimentos, acalafetarás com betume por dentro e por fora. Ou seja, Deus dá todas as orientações como era para ser feita essa arca. E Noé faz essa arca, né? Mas imagina naquela época, Noé fazendo aquela arca, as pessoas na corrupção, no pecado, ninguém queria saber o que é que Noé, ninguém procurou saber por que Noé estava fazendo aquela arca, porque ninguém se interessou a entrar na arca junto com ele, né? Apenas Noé e seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos, e Deus manda que ele coloque 2 animais de cada espécie. Isso para a posteridade, para dar continuidade, né, a essa criação que Deus se arrependeu de ter feito na época, mas agora ele tem a esperança de, fazendo uma aliança com Noé, de dar continuidade à sua criação. Então é isso que nós vimos no capítulo 5 e no capítulo 6, no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Gênesis. Amém?